Olá galera, beleza? Eu sou o professor Marcondes, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós iremos ver sistema de numeração decimal. Então, vamos lá? Bom, gente, sistema de numeração decimal é um sistema de posição de base 10. Então, usaremos 10 elementos para construir este sistema, né? E o que é base? Base é uma certa quantidade de unidades que deve construir uma unidade ou ordem imediatamente superior. Vamos ver o que é isso aí. Vamos entender o que é base vendo a base 2. Na base 2 só podemos utilizar dois algarismos. Quem? O 0 e o 1. O 0 vai identificar a ausência do número. E o 1 vai representar que eu tenho uma unidade. Mas dependendo de qual posição ele esteja. Então vamos entender isso aí. Se eu colocar 0, simplesmente esse valor ele vai ser 0. Se eu colocar o número 1, esse valor vai ser 1. Mas se eu colocar o 1 e o 0, esse valor aqui não é 10 do nosso sistema de numeração. Esse valor aqui quer dizer o quê? Que nessa base aqui eu tenho 2 elevado a 0, que dá vezes 0 vai dar 1. E aqui eu tenho 2 elevado a 1, que vai ser o número 2. Então, o 10 no sistema de base 2, nós temos que é 2. Mas o 10 no nosso sistema de numeração decimal para o sistema de numeração binário, olha como é que fica, rapidinho. Eu vou pegar o 10 e vou fazer sucessivas divisões por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 sobra nada. Vou dividir o 5 novamente por 2. Sucessivas divisões por 2, porque a base é 2. E aqui eu vou botar 2 vezes 2 é 4. Para 5 sobra 1. Eu vou guardando esses resultados, esses restos aqui. E 2 dividido por 2 é 1. Porque 1 vezes 2 é 2. Para 2 resta nada. Olha só como ficaria o número 10. O número 10 do nosso sistema de numeração decimal na base 2. Né? Que do decimal a gente está falando de base 2, que é o binário. Olha só como ficaria. 1, 0, 1, 0. A gente conta de baixo do menor para o maior. Então esse número 10 na base 2, ele fica 1, 0, 1, 0. Então, isso aqui é sistema de numeração binário, de base 2. Tem uma aula aí que vamos falar bem direitinho do que é o sistema de numeração binário, né? Então vamos agora para o sistema de numeração decimal, como ele realmente funciona. Agora, o sistema de numeração de base 10, a gente utiliza ele naturalmente, já estamos habituados a ele. Então nós usamos quais os símbolos para representar o sistema de numeração decimal? A gente utiliza esses números que se chamam os algarismos. Então, como é que a gente faria uma contagem com o sistema de numeração decimal? O 1, ele tem o valor 1, né? E o 0, ele tem o valor 0. Então, à medida que eu vou escrevendo os números, ele vai tendo o seu próprio valor, porque nós já atribuímos ele ao nosso próprio sistema de numeração decimal. Então, eu vou colocar até o 5 tem o valor 5, o 6 tem o valor 6, o 7 tem o valor 7, o 8 tem o valor 8, o 9 tem o valor 9. E aqui, quando eu for sair de uma unidade, eu vou para uma outra parte, que é a parte decimal. Então eu já vou usar dois símbolos que eu já repeti. Quem é ele? O 1 e o 0. Então eu vou usar o 1 e o 0 para representar uma dezena, né? Que é 10 unidades. Eu vou representar esses dois símbolos, quer dizer, não existe um símbolo para representar o número 10. Eu vou usar o 1 que já existe e vou usar o 0 que já existe, que nem na base binária. Na binária eu só posso usar o 0 e o 1. Então eu posso representar o 10, né? Somente com zeros e 1, como a gente acabou de ver. Que aqui, ó, já seria diferente, né? Se eu fosse colocar
em base binária, né? Então isso aqui, esse valor aqui é o número 10. Mas aqui é o nosso 10, que a gente utiliza quem? O 0 e o 1 também. Mas só que esse 10, ele já aparece nos nossos algarismos. Eu não tenho um símbolo que vai representar esse 10, nem o 11. O 11 quem é? É o 1 e o 1 que se repete duas vezes. Um número que já está aqui representado. Então não existe outro símbolo para representar a base decimal. A gente vai de 0 até 9 para representar a base decimal, que se chama algarismos. Se a gente passar da base decimal for para uma base maior, nós vamos passar a usar letras. Então, vamos continuar. Vamos ver agora a seguinte tabelinha, que fica bem clara de interpretar como posicionar os números de maneira correta. Aqui nós temos a classe das unidades simples, que ela é a primeira classe, que essa classe ela se subdivide em três ordens. E a ordem a gente sempre conta aqui da direita para a esquerda. Observe que não começamos daqui a primeira ordem, porque o número ele evolui para este sentido. Então, quanto maior a quantidade de números tiver para esse lado, né, para o lado esquerdo da nossa visão aqui, maior esse número será. Então eu tenho a primeira ordem, que é a unidade, que eu posso dizer assim, se eu colocar o número 6 aqui, ó, eu tenho 6 unidades. Então essa unidade ela é referente à primeira ordem da classe das unidades simples. Se eu colocar aqui um 7, eu estou me referindo agora a 7 dezenas e 6 unidades. Quer dizer que ele vai fazer parte da segunda ordem. Esse 7, ele faz parte da segunda ordem, que faz parte também da dezena. E aqui eu vou ter, digamos, um 5. Esse 5, ele faz parte da centena. Então eu tenho 5 centenas. Então eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Da classe das unidades simples, que é a primeira classe que nós temos. Mas, professor, quantas classes nós temos além dessa? Nós temos o tamanho que for o número, a gente vai construir na classe referente ao tamanho desse número. Porque aqui a gente tem um número pequeno ainda, somente com 3 representações, 3 casas decimais, que é a unidade, dezena e centena. Essa parte de baixo aqui, ela sempre vai permanecer da mesma forma. Sempre unidade, dezena e centena. Então, do jeito que vocês estão vendo aqui, nós vamos pegar essa parte e vamos arrastar para cá e vamos colocar a próxima, que aqui já vai ser a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Continuando, a gente tem aqui a classe dos milhares. Então, na classe dos milhares, as ordens já mudaram. Agora é a quarta, a quinta e a sexta ordem. Quer dizer, a gente vai indo de 3 em 3. Primeira, segunda, terceira. Quarta, quinta, sexta ordem. E aqui eu tenho unidade da mesma maneira. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um 7, eu tenho 7 unidades de milhares. Quer dizer, eu tenho 7 mil. Se eu botar aqui um 5, eu vou ter 5 dezenas de milhar. Isso quer dizer 57 mil. Se eu tiver aqui, por exemplo, um 8, eu tenho 8 centenas de milhares. Isso quer dizer o que? Que eu tenho 857 mil unidades. Porque aqui eu já tenho outra classe. E para cá nós vamos dar continuidade para saber qual é a próxima classe. Então vamos lá. Agora estamos na classe dos milhões. E na classe dos milhões nós temos a sétima ordem, a oitava ordem e a nona ordem. Então viemos já, ó, da primeira ordem, já estamos aqui na nona ordem. Vamos lá. Na unidade, se eu colocar aqui, por exemplo, o 1, eu tenho uma unidade de milhão. Uma unidade de milhão. Isso quer dizer 1 milhão. Se eu colocar aqui 7, eu vou ter 7 dezenas de milhão. Quer dizer, 7 dezenas é 71 milhões. Se eu colocar aqui um 9,
eu tenho 9 centenas de milhões. Isso quer dizer 971 milhões de unidades, certo? Então vamos prosseguir para a próxima classe. Para concluir, nós temos a classe dos bilhões, que temos a 10ª ordem, a 11ª ordem e a 12ª ordem. E se eu colocar o número 2, por exemplo, eu tenho 2 unidades de bilhão. Se eu colocar um 5 aqui, eu tenho 5 dezenas de bilhões. Se eu colocar um 7 aqui, eu tenho 7 centenas de bilhão. Então eu tenho aqui 752 bilhões de unidades. Vamos aos exercícios. Questão número 1. Na primeira questão, pede qual o valor posicional do número 5 nos números. Então, no item A, eu tenho 25.736. O 5 está nessa posição. No item B, eu tenho 365. O 5 está nessa posição. No item C, eu tenho 57.733.427. E o 5 está nessa posição. Você pausa o vídeo, observa essa questão, tenta resolver. Depois você volta comigo para a gente resolver. Ok? Encontrar o valor posicional é bastante simples. Basta verificar a posição em que o número está. Esse número ele está na unidade, dezena, centena. Unidade. Então ele é a unidade da classe dos milhões. Então se ela é a unidade da classe dos milhões, ele vai ser 5.000. Já este próximo número, ele é o 5 das unidades, da classe das unidades simples. Então ele somente é representado desta maneira. E aqui o 5, ele está representado na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ordem. Essa oitava ordem quer dizer unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Então ele está na dezena de unidade simples, milhões, milhão. Então é 50 milhões a representação posicional deste número. Ok? Então vamos para a segunda questão. Segunda questão, classifique os números quanto à sua classe, ordem e posição. Então temos aqui o número 3.727, 48, 73.905. Então você pausa o vídeo, responde a questão e vem para cá conferir comigo. Vamos lá. Aqui eu não vou poder escrever por causa do espaço, mas eu vou pronunciar e você escreve o que eu estiver pronunciando, ok? Bom, agora vamos classificar quanto às suas classes. Então aqui no primeiro item A, eu dividi aqui em 3 e 3 para ficar como se fossem blocos de 3 em 3 e assim fica mais fácil da gente classificar. Aqui é a classe das unidades simples e aqui é a classe dos milhares. Classe das unidades simples, classe dos milhares, que não tem, né? Então esse aqui só tem classe das unidades simples. Esse tem classe das unidades simples e esse tem classe dos milhares, ok? Então vamos para a terceira. A terceira questão é necessário que você construa aquela tabelinha que inicialmente vimos na aula. Crie uma tabela definindo a classe dos números abaixo. 97 bilhões 356 milhões 428.533, 397.653, 33.005. Pausa o vídeo, constrói a tabelinha e coloca esses números lá, ok? Então, pausa o vídeo. Vamos à resolução.
Para resolver, a gente precisa construir a tabela. Então vamos lá construir a tabela? Então está aqui a tabelinha. A tabela, nós temos as unidades simples, milhares, milhões e bilhões, que subdivide-se em unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. E aqui a gente já sabe que são as ordens. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. E no item A, nós colocamos aqui o 97 bilhões, 356 milhões, 428 milhares, né? Que é milhões, milhares, e 533, que a gente nem representa, mas a gente pode dizer unidades. E o item B, ele não passou para a terceira, né? Para a terceira classe. Ele ficou somente na segunda classe. Então eu tenho 397.653. E o último número também da mesma forma. Ficou na segunda classe, só saiu da primeira, foi para a segunda, mas ainda faltou aqui na centena. Então quer dizer que ele está na dezena. E aqui eu tenho 33.005, né? Se você observar, nós temos aqui já separadinho, bonitinho, porque a tabela ajuda bastante a gente interpretar o número, né? De maneira que fique bem interessante a visualização. E eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar ensinando o sistema de numeração decimal com mais uma aula. E espero que você goste. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. E eu agradeço muito a sua participação. Fiquem com Deus e valeu!